Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. E agora estamos no capítulo 12 de Apocalipse. Vou dar continuidade a essa meditação e relembrar algumas coisas que nós já lemos. E vamos seguir em frente, porque muitas coisas Deus quer fazer na nossa vida hoje. Esse livro do Apocalipse diz respeito ao futuro, mas ele serve para quê? Para que nós olhemos para ele, nos sintamos felizes por aquilo que o Senhor Jesus fará com a igreja dele. Ele arrebatará a sua igreja, tirará da terra para que ela não sofra tudo que nós temos visto. Então, somos um privilegiado. Antes de tudo, nós vamos fazer a nossa oração, pedir para que Deus fale conosco e peço que você, olha, não esqueça, dá o seu joinha aí, tá bom? No vídeo e partilhe com outras pessoas. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por aqui estarmos e podermos meditar na Tua Palavra e ouvir a Tua vontade, saber o Teu querer. Por isso peço, Pai, em nome de Jesus, fale conosco, que o Teu Espírito esteja entre nós e abençoe essa pessoa que tenha acompanhado conosco essas meditações. Amém. Então, eu vou voltar um pouquinho atrás, no versículo 7, o último vídeo eu parei no versículo 11, né? Mas eu vou voltar no 7 para que a gente relembre o que nós lemos, para dar sentido ao que vamos continuar falando. E ele diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Muito bem, Apocalipse capítulo 12, nós vemos então que o reino das trevas se defende, mas não consegue vencer. Ele é expulso então dessas regiões celestiais, que nós vemos até o apóstolo Paulo fala em Efésios 6,12, que eles ali estão, mas são expulsos. Então Satanás, esses demônios que habitavam nas regiões celestiais, são lançados na terra. Então esse capítulo trata sobre isso. E aí nós temos mais uma prova de que a igreja de Jesus será arrebatada da grande tribulação que vai acontecer na terra. E quando o diabo e seus anjos estiverem na terra, a igreja de Jesus, ela não vai mais estar ali. Ela, pelo contrário, ela terá subido então para os céus para poder triunfar junto com Jesus. Depois do arrebatamento, porém, eles não estarão mais lá, mas terão sido lançados na terra pelo arcanjo, através da vitória de Miguel e seus anjos. Acontece na terra então uma invasão infernal, que é nessa questão que nós estamos lendo. Eu fico pensando o seguinte, né? Se nas regiões celestiais existem demônios das quais nós não fazemos nem ideia e não temos noção do poder que eles têm, também não temos noção do poder daqueles que estão no abismo, né? Então são espíritos que estão nesses locais que não se manifestam. O que nós vemos na Terra manifestado em pessoas, por exemplo, ou atuando no nosso meio, são espíritos que aparecem aqui, mas são fraquinhos comparado a estes. Então imagine o que será a Terra no dia em que for aberta a porta do abismo, esses espíritos nas regiões celestes, junto com Satanás, for lançado na Terra. Se hoje já está como está, você imagina como será. Eu nem quero nem pensar como será a Terra nesses dias. Então será completa a reunião de Israel por anjos com trombetas que arrebatarão os milhões de judeus das nações de Israel. No versículo 14 é dito que a mulher recebe asas. Nós vamos ver logo a seguir. As mesmas asas aparecem novamente nos tempos finais para proteger e guardar Israel. Bom, vamos ler então
a partir do versículo 11, né, que terminamos, vamos pular agora para o 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. O comentário diz: o diabo desceu a vós. Satanás está desesperado porque sabe que sua derrota final se aproxima. Quando a igreja for arrebatada, a sua ira vai desabar sobre Israel e sobre os que aqui ficarem. No período da grande tribulação, os dias serão tão cruéis que muitos desejarão a morte, porém alguns se converterão, principalmente entre os judeus, que não aceitarão o domínio do anticristo e, consequentemente, sofrerão com as duras investidas do diabo. Contudo, o Altíssimo estará com o seu povo e não o desamparará. Infelizmente, há pessoas que só estão preocupadas com seu futuro aqui na terra e nem imaginam o que vai acontecer a este mundo. Elas não se dão conta de que a vida é passageira e, ainda que vivam 100 anos, uma hora morrerão. Por isso a pergunta é: e a sua alma? Para onde vai? Sim, porque o que morre é o corpo e não a alma. Então, onde ela passará a eternidade? De fato, a alma ela tem um destino, né? Ou o céu, ou o inferno, ou o lago de fogo e enxofre, como nós vamos ver no final de Apocalipse. Então, nós temos que pensar nisso, né? Às vezes um prazer aqui na terra, ele é momentâneo, passageiro, não vai durar muito tempo. Então, vale a pena renunciar a isso para que possamos viver a eternidade com Jesus. Bom, quando nós lemos lá o versículo 10 e 11, nesses dois versículos é contada a proclamação com júbilo, de maneira impressionante, a vitória de Jesus, aplicada decisivamente, e seus efeitos sobre Satanás e seus anjos. Bom, todos aqueles que habitam na terra vão estremecer diante dos acontecimentos daquele tempo. Não somente aqueles que vivem nos continentes, mas também os que habitam nas ilhas e os que viajam pelo mar. Toda a humanidade sentirá de maneira terrível o que significa o fato de Satanás e seus anjos terem sido lançados das regiões celestes sobre a terra. Como nós falamos, não será tempo muito bom. E no versículo 7, falou-se 3 vezes em guerra. No versículo 9, é dito 2 vezes que o diabo foi destruído de seu poder e expulso. Só lembrando que nesse versículo ele fala sobre a antiga serpente, que nos faz lembrar do que aconteceu lá em Gênesis com a mulher. Ele chama de diabo, que significa o acusador, que nunca se cansa de nos acusar. E, por fim, seu nome é Satanás, que significa diabolos, o grande desordeiro, o adversário, que é o que ele é nosso, né? Nosso adversário, porque ele luta para destruir a igreja do Senhor Jesus. Então, por isso nós temos que viver uma vida reta diante de Deus. E enquanto eles, os crentes, já glorificados, os que ainda combatem na terra, reivindicam o sangue derramado do Senhor, do Cordeiro, pelos seus pecados, eles proclamaram o genuíno poder de redenção desse precioso sangue através da palavra do seu testemunho. E por isso que eles venceram, né? Eles conquistaram. Agora, seguindo aqui para o 14, ele diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Bom, agora nós vemos que a mulher recebe asas, né? Que asas são essas? Aí temos que retroceder novamente ao tempo da peregrinação de Israel no deserto, e precisamos sempre comparar a Bíblia com a Bíblia, né? Que ali a gente tem um grande exemplo, pois a Bíblia fornece comentários para a Bíblia, né? Como nós falamos, o Velho e o Novo Testamento, né? Muitos aboliram o Velho Testamento dizendo que a velha aliança não serve mais. Não, pelo contrário.
O Velho Testamento é a sombra do Novo. Então, o Novo Testamento faz luz ao Velho e nos dá todo o entendimento. Vamos conferir então, agora, Êxodo 19:9. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Agora vamos conferir Deuteronômio 32, 11 e 12, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Portanto, essas asas fazem uma referência a um milagre que a mulher recebeu e que livrou ela dessa perseguição, né? E fez ela voar ao deserto. Eu lembro também que o Senhor Jesus também foi perseguido logo como pequeno, né? Então a mãe, Maria e José tiveram que fugir para o Egito, permaneceram um tempo ali para depois retornar a Israel. Então também ele fugiu entre aspas, né, para o deserto. E assim também. E ela foi sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, essas asas, esse é um livramento, isso foi um milagre. Agora o 15 diz: E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Bom, quando nós lemos esses versículos 15 e 16, nós temos que observar uma palavra que diz lá, como, né? Portanto, não se trata de um rio, mas de algo como um rio. Então, o rio e a sua correnteza. Devemos entender que esse rio simbólico, que é arrojado atrás da mulher no deserto, são os exércitos do anticristo, ou seja, do dragão, que aqui é chamado de serpente. Isso não seria uma especulação? Não. Encontramos uma comparação bíblica em Jeremias 46, 7 e 8. Quem é este que vem subindo com o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo e como rios cujas águas se movem. E disse: subirei, cobrirei a terra e destruirei a cidade e os que nela habitam. Bom, essa vez foi quando o faraó Neco, então, subiu com seus exércitos contra a Babilônia. Bom, então nós entendemos o rio, né? E aí a gente começa a entender por que o livro de Apocalipse tem tantos simbolismos, né? Na verdade, para nós hoje, difícil de ser entendido, mas para aquelas pessoas que estavam acostumadas com as palavras daquele período, daquele tempo, então eram bem claras. E hoje nós estamos tendo, então, uma clareza muito maior a respeito desse livro e que nos faz compreender o que está acontecendo. Então, o estranho, a serpente arrojou água da sua boca para afogar a mulher, e a terra abriu sua boca para ajudar a mulher. Não sabemos exatamente que catástrofes atingirão os exércitos que perseguem Israel, mas são catástrofes que terão por consequência o aniquilamento do comunismo, por exemplo, mundial, e sobre os montes e campos de Israel. No entanto, o que acontece com os exércitos anticristãos que perseguem a mulher, Israel, é dito somente de forma simbólica. Então, não sabemos, mas nós vemos que Deus trouxe um grande livramento para ela. Vamos para o último versículo? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Comentário: o dragão irou-se contra a mulher. A história de Israel é de um povo perseguido desde o seu nascimento. Mesmo assim, durante a sua peregrinação, Israel nunca foi abandonado. Pelo contrário, sempre foi sustentado por Deus e preservado como nação, mesmo durante o período da dispersão. O Altíssimo trouxe de volta o seu povo à sua terra em 1948. A partir daí, as profecias se aceleraram para o fim.
Durante a grande tribulação, Satanás virá com toda a fúria para destruir o remanescente de Israel, que são os judeus convertidos ao Senhor Jesus, e os que ficarem por ocasião do arrebatamento, mas que vão se arrepender dos seus pecados. O Senhor protegerá os seus escolhidos nesta guerra contra o diabo, assim como tem guardado a sua igreja nos dias atuais, na grande batalha espiritual que vem travando contra as forças do inferno. Portanto, depois que a mulher escapou, ele volta-se então contra o remanescente da sua descendência. E trata-se daqueles que lhe nasceram nos tempos finais, os 144 mil selados de Israel, né? Mas eu queria destacar também aqui esse versículo final, porque ele diz, né? Faz guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. E eu tiro isso também como um grande ensinamento para mim hoje, né? Porque às vezes a pessoa pensa que ela vai para a igreja, que ela vai se converter, que ela vai entregar a vida dela para Jesus e as coisas vão mudar, vão ficar diferentes, vão ser muito melhores, quando na verdade não. Porque aqui o diabo ele persegue aqueles que guardam os mandamentos, mas não persegue os que não guardam. Porque quem não guarda, quem não obedece, já está fazendo a vontade do diabo. Mas aquele que obedece, que faz a vontade de Deus, automaticamente será perseguido pelo diabo. Você entende, então, por que nós enfrentamos tantas lutas? E aí a gente vê, apesar de Satanás nos acusar e atacar dia e noite, diante de Deus, nós sabemos, no fundo, nada temos a ver com ele e com a sua obstinação. Não, nosso relacionamento é com o grande sumo sacerdote, que intercede incessantemente por você e por mim diante do Pai. E vale a pena a gente conferir Hebreus 7, 24 e 25. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Portanto, se você tem sofrido tentações, tem sido perseguido, mal compreendido, as pessoas não entendem porque você tomou uma decisão tão radical depois que foi para a igreja, você mudou com elas, as pessoas hoje te perseguem, eram as suas amigas, eram seus familiares, mas agora perseguem, parece que se tornaram inimigos. Não se preocupe, é por pouco tempo. Eles vão ver que a decisão que você tomou foi a melhor para a sua vida e agora você está no caminho certo. Agora você não olhe mais atrás, siga em frente, porque essa perseguição vai acabar. E quando eles começarem a olhar para você, já não vão ver mais aquela pessoa do passado, vão ver o Senhor Jesus através de você. E eles vão querer também o mesmo para a vida deles, vão querer seguir você. Você vai ser um influenciador dos dias atuais, uma testemunha de Jesus. Creia nisso. Jesus intercede por nós. Essas palavras é para trazer para você ânimo, vida, força, tá certo? Que Deus continue abençoando, iluminando você e vamos firmes até o fim.